Olá, caros alunos. Vamos fazer hoje mais uma questão de filosofia que também caiu no Enem de 2019. Viram que foram várias questões que envolveram filosofia nesse Enem. É uma questão que é relativamente difícil, não pelo texto que é apresentado, mas pelas alternativas apresentadas como possíveis respostas, porque elas acabam que trazem elementos que são relacionados ao texto e são relacionados ao contexto do texto. Vamos falar um pouquinho sobre a questão, vamos lá. O texto é de uma obra de Hannah Arendt que fala sobre as origens do totalitarismo. Então ela fala o seguinte: essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Então, como eu disse, é um texto retirado dessa obra, As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, e ele vai trazer um pouquinho do contexto do totalitarismo, mas especificamente no momento desse totalitarismo. Olha, nós vimos na aula sobre Hannah Arendt que nessa obra, publicada em 1951, ou seja, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, ali ainda durante o período da Guerra Fria, ela vai fazer um amplo estudo histórico e político do totalitarismo, falando, entre outras coisas, sobre o antissemitismo, sobre o imperialismo, sobre os governos totalitários de Hitler na Alemanha, de Stalin na União Soviética. E ela vai mostrar como que esse regime totalitário ele se fundamenta na imposição de uma ideologia, na mobilização das massas e no terror principalmente, negando radicalmente as liberdades individuais e trazendo um sistema que seria explicativo do mundo e da vida e que não tem necessariamente relação com a vida concreta, com a experiência concreta. Mas ele traz uma explicação, explica tudo a partir, por exemplo, de uma lei que se sobrepõe ao indivíduo. No caso de Stalin seria a chamada lei da história. No caso de Hitler é o que ele vai chamar de lei da natureza. Então você tem um sistema explicativo da realidade e as pessoas no início elas começam a aceitar, até que elas caem, são agrupadas por esse totalitarismo, E é exatamente nessa perspectiva que a gente acaba confundindo um pouquinho com as alternativas que são apresentadas aí nessa questão. Vamos lá nas alternativas para a gente entender melhor. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do, letra A, ideário nacional que legitima as desigualdades sociais. Olha, a gente poderia pensar em marcar essa alternativa, exatamente pelo que eu acabei de lembrar. Mas é importante a gente perceber que nesse texto em questão não temos uma menção à questão das desigualdades, porque ele já toma o indivíduo dentro do campo de concentração, onde ele já está reduzido, transformado em massa. Nós vimos nas aulas sobre Hannah Arendt que ela diferencia massa de povo. O que seria o povo? Povo é um conceito que envolve uma organização política, o respeito às liberdades individuais, ou seja, as pessoas estão organizadas, e massa é o tipo de união, mas que mantém todos os indivíduos isolados. É como se a pessoa estivesse sozinha no meio da multidão. Nesse sentido, a questão da desigualdade nem seria levantada nesse momento, mas sim no momento anterior, antes assim de estar no campo de consideração, naquele momento em que você tem uma perseguição de determinados grupos sociais, dentro dos regimes totalitários e assim por diante. Então, essa aí a gente colocaria como fora. A letra B, alienação ideológica que justifica as ações individuais. Olha, como eu disse, a questão ideológica ela é fundamental no regime totalitário, mas ela não justifica as ações individuais. Na verdade, é exatamente o contrário, ela impede as ações individuais, porque o indivíduo ele é fundido em uma única humanidade, apesar de ainda se manter isolado, porque ele acaba perdendo totalmente a sua autonomia. Então, nesse sentido, ele não justifica as ações, na verdade, impede as ações individuais. A letra C, a cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas. Olha,
Apesar do texto falar que os propósitos das pessoas só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separadas das finalidades deste mundo, né? Ele não está justificando tudo a partir de uma cosmologia religiosa, mas ele está fazendo uma metáfora, né, com a ideia da falta de propósito das pessoas do próprio mundo, no campo de concentração. Ou seja, a expressão como se é apenas um recurso para dizer, olha, não existe propósito nenhum ali nesse mundo, né? Ou seja, dentro do campo de concentração as pessoas perderam totalmente o sentido da vida, inclusive aceitam a própria morte, aceitam como natural, a própria morte como natural, porque elas não têm mais propósito de viver. Letra D. Segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos. Olha, Hannah Arendt, ela chama atenção para a desumanização dos indivíduos enviados para os campos de concentração, né, como uma característica presente nos regimes totalitários. A separação, seria a segregação desses seres humanos e a retirada de sua realidade, acabam fundamentando o projeto de violência a que eles são submetidos e acabam sendo enquadrados dentro de uma normalidade. Então eles acabam, como eu acabei de falar, eles acabam aceitando tudo, até a morte parece natural. Então essa seria a alternativa correta. A letra E, enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos. Olha, de novo, essa alternativa também condiz com uma característica do totalitarismo. Mas os enquadramentos culturais, mesmo que eles favoreçam os comportamentos punitivos, né, eles não fundamentam a existência dos campos de extermínio. Na verdade, como eu disse, na primeira alternativa, nesse momento já é o momento em que o indivíduo está ali dentro do campo de concentração, reduzido na sua humanidade. Nem mesmo há reação contra essa situação. Então, se não tem reação contra essa situação, existe só o marasmo, né, a apatia, o que acontece? Não existe também punição. Se as pessoas não reagem àquilo, como que pode haver punição? Então também essa alternativa não é a correta. Então vocês viram que é uma questão difícil, por quê? Porque ela envolve vários elementos que estão presentes no totalitarismo, mas especificamente nesse texto ele pega um momento do totalitarismo que deve ser pensado especificamente. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.